E aí, moçada, beleza? Tudo bem? Vamos lá, vamos conversar agora sobre dois temas mais do que fundamentais, né? Basta eu jogar aí na tela para vocês e que, pá, caramba, claro, um tema fundamental, uma aula fundamental que eu quero teu caderninho aí do teu lado, você pausando, você anotando, você fazendo indicações de pesquisas futuras que vocês vão fazer. Vamos falar do século XX e vamos entender um pouquinho melhor a Guerra Fria e as suas consequências, que tem dois nomes para um só processo: globalização ou neoliberalismo. Só um minutinho que você já vai entender. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com a Guerra Fria, que é o panorama que vai aparecer a partir de 1945, ok? Então, lembrando aqui para vocês o contexto geral. Em 1917, na Rússia, acontece uma revolução socialista comunista que toma o poder. A partir daí, a Rússia vai constituindo uma espécie de união de países socialistas comunistas com as repúblicas ali vizinhas à Rússia, como a Geórgia, como a Lituânia, Letônia, Estônia, ok? E ela vai então formando a União Soviética. Com a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética se alia aos Estados Unidos, o grande líder e capitalista daquele momento, para bater o inimigo comum, a Alemanha, a Itália, o Japão, enfim, os países mais autoritários ou resquícios dos imperialismos do século XIX ainda. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, esses dois grandes países, ou esses dois polos, eles se tornam espécies de inimigos mortais, mas que nunca vão entrar em uma guerra aberta, ok? De 1945 até o fim da Guerra Fria, 89, 91, 92, não há uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética aberta, ok? Ainda bem, né? Ainda bem. Por quê? Porque uma das grandes marcas da Guerra Fria é a força, o poderio das armas nucleares desses dois inimigos. Então, se tivesse uma guerra aberta, olha, eu não sei se estaríamos aqui ainda vivos, porque estima-se que os arsenais nucleares de Estados Unidos e Rússia, ainda hoje, tem o poder de destruir mais ou menos 3, 4 planetas Terra. Então, tanto que há acordos, acordos entre esses países para ir diminuindo, para ir desinstalando todo esse poder nuclear. Tanto que, pessoal, as bombas nucleares da Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki, né, bombas americanas que foram lançadas em cidades japonesas, isso foi julho-agosto de 45. A guerra já tinha acabado, o Japão já estava destruído, era coisa de meses para ele se render. Então, por que os Estados Unidos soltou essas bombas? Para mostrar para a União Soviética que, ó, não brinca com a gente não, que olha o que a gente tem aqui na mão. Entendem? Então, esses dois países, se nunca entraram num conflito aberto entre eles, no entanto, houve uma série de conflitos ao longo do século XX que teve a presença de um e a ajuda de forças locais de outro. Já vou falar mais sobre isso. Então você tem aí um mapinha que te ajuda a localizar, né, os dois grandes polos da Guerra Fria, ok? E aí a Europa como um lugar mais marcado de divisão entre o mundo capitalista e o mundo socialista, e periferias que, de certa maneira, jogavam o jogo do capitalismo, mas não eram determinantes para a história da Guerra Fria, ok? Então, palavrinhas, expressões importantes para vocês guardarem aí. O Plano Marshall, né, que é a ajuda dos Estados Unidos aos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial. É muito importante a gente entender que nesse momento, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a pobreza
né, muito forte em países europeus, então os Estados Unidos foi lá e ajudou eles a se reconstruir. E essa ajuda garantiu que esses países ficassem do lado norte-americano, portanto do lado capitalista, durante a Segunda Guerra Mundial. Esse plano ele foi muito importante no Japão, um país muito perto da Rússia, mas que foi constantemente capitalista. E aí te ajuda a entender, né? Porque os Estados Unidos destruiu a Alemanha, destruiu o Japão, inimigos durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de que a Rússia foi mais determinante para a queda da Alemanha. E logo depois da guerra foi lá e botou milhões e milhões e milhões de dólares, investiu nesses países, né? É isso, porque agora não são mais inimigos, agora vocês devem ser meus aliados. Né? O Japão é um dos grandes aliados dos Estados Unidos hoje. A cortina de ferro, que é justamente essa divisão, seria a fronteira da Guerra Fria, ok? Que passava ali entre a Europa ocidental, ok? E a Europa oriental. Perfeito? Então, essa cortina de ferro, ela não foi construída fisicamente, a não ser em um lugarzinho aqui, né? O Muro de Berlim. Berlim, que foi a cidade mais afetada pela Guerra Fria, a Alemanha, que foi o país mais afetado pela Guerra Fria e não haveria de ser de outra maneira, né? A líder da Segunda Guerra Mundial, o país que desencadeou a Segunda Guerra Mundial, à medida em que as forças aliadas avançavam dentro do seu território, com o fim, eles decidiram o que nós vamos fazer aqui, né? A União Soviética falou, eu quero a minha parte, esse país tem a parte minha também, só que do lado ocidental também tinham franceses, ingleses e norte-americanos, então houve uma divisão da Alemanha entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental e Berlim foi dividida ao meio, tendo aí a grande marca da Guerra Fria, né, física, o Muro de Berlim, ok? Muito importante vocês lembrarem aqui desse mapa, dessa cortina de ferro, que esses países aqui, ó, eles eram livres, a Grécia, os países que estão em verde, tá? A Itália, a Grécia não. Esses países que estão num verdinho mais claro. Eram países independentes, mas que seguiam completamente a União Soviética. Agora, não seguiam porque queriam, né? Seguiam porque eram obrigados. Havia toda uma dominação, até mesmo militar, da União Soviética nesses países, controlando eles para que mantessem a adesão ao socialismo comunismo. Então, países muito fechados aí durante o século XX, ok? Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, países em que eclodiram uma série de revoltas contra a dominação da União Soviética. Vamos lembrar aqui das revoltas, a Primavera de Praga, a Primavera Húngara, legal? Durante os anos 50 e 60. É só para voltar aqui, ó. Então a OTAN era a aliança militar dos países capitalistas e o Pacto de Varsóvia, Varsóvia, uma cidade polonesa, aliança militar dos países socialistas, tá bom? Aí, ó, eu vou deixar para os professores de história resolverem esses conflitos com vocês, de contar melhor para vocês esses conflitos. Mas eu quero só marcar com vocês que sim, conflitos completamente vinculados à Guerra Fria. E aí, matar aí na tua cabeça essa ideia de que na Guerra Fria não teve guerra. Claro que teve, tá? Mas não teve guerra entre Estados Unidos e União Soviética, mas teve uma guerra em que ou os Estados Unidos estavam lá e a União Soviética estava apoiando forças locais, ou o contrário. A União Soviética estava e os Estados Unidos apoiando forças locais, ok? A Guerra da Coreia é isso, a Coreia do Norte
ajudada pela União Soviética e a Coreia do Sul com forças americanas, ok? A divisão da Península Coreana, que até hoje é uma consequência não resolvida da Guerra Fria, ok? A Coreia era uma só e com o fim da Segunda Guerra Mundial viram duas e até hoje você tem problemas com isso, principalmente porque atualmente o líder da Coreia do Norte é um sujeito que faz uma série de ameaças, né? Cuidado, pessoal, Coreia do Norte, às vezes a gente pensa assim, caramba, vai ter uma guerra por causa do Kim Jong-un. Cuidado, porque ele está muito mais brincando com essa posição do que efetivamente fazendo algo a respeito. Solta uma bomba aqui, lança um míssil ali, até isso se tornar efetivamente uma guerra é outra história. Por quê? Porque o Kim Jong-un sabe da força que ele tem e da força que os países contra ele têm, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, ok? A Guerra do Vietnã é muito determinante aí da Guerra Fria. Os Estados Unidos invadem o Vietnã para não permitir que ele se tornasse socialista e comunista, e forças locais eram financiadas pela União Soviética. Uma guerra de 20 anos, uma guerra que teve consequências muito fortes dentro dos Estados Unidos e que os Estados Unidos perde, né? Eu digo que teve forças muito fortes, consequências muito fortes nos Estados Unidos, e isso é sociologia, porque olhem essa foto aí, a foto de uma criança fugindo da queimadura da napalm, uma bomba utilizada durante a Guerra do Vietnã, uma bomba que soltava uma fumaça laranja e queimava o corpo, uma bomba muito ruim. Imagine vocês, essa foto ela foi veiculada nos Estados Unidos durante a guerra. Então imagine você, domingão, acordando, aí indo pegar o teu jornal, você abre o teu jornal e vê essa foto e você fala assim, é o meu país que está gerando esse tipo de dor? E pior, para quê? Para quê? Então, começa a se constituir nos Estados Unidos toda uma força contra a guerra no Vietnã, ok? Então esse movimento hippie, esse movimento de estudantes, de jovens que se levantam e dizem assim, não faça guerra, faça amor, né? De muitos e muitos jovens que se recusavam a fazer o alistamento militar para ir à guerra, é uma consequência cultural nos Estados Unidos, a Guerra Fria. Tá bom? E claro, a gente não pode esquecer da Revolução Cubana de 1959, quando um grupinho de militantes consegue tomar o poder, dentre eles Fidel Castro e nessa foto aí você vê os dois juntos e o Ernesto El Che Guevara, ok? Essa revolução foi muito importante porque Cuba está nos pés dos Estados Unidos. E a partir do momento em que Cuba faz alianças com a União Soviética, é um momento mais delicado da Guerra Fria, porque é o momento em que mais perto estivemos de realmente ter uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, ok? Foi instalados mísseis soviéticos em Cuba. E aí ficou uma situação muito delicada, porque a partir de Cuba o ataque da União Soviética a território norte-americano era muito fácil. E aí foi necessário muita diplomacia, muita conversa para desinstalar os mísseis que os Estados Unidos colocaram na Turquia como resposta. E olha, por pouco essa crise dos mísseis na Baía de Porcos não gerou uma guerra muito delicada. Tá bom? Também quero fazer menção a vocês, pessoal, que a Revolução Cubana foi muito importante, por quê? Porque a partir do momento em que... É muito importante vocês lembrarem do seguinte: esses militantes cubanos, eles não eram socialistas comunistas, eles não tinham essa bandeira. Só que quando eles ganharam o poder, quando eles conquistaram o poder em Cuba, eles falaram assim, olha,
A gente não é socialista comunista, mas a gente também não é americano. O grande problema deles era a força dos Estados Unidos ali em Cuba. Então era meio que a única chance, a única saída deles fazer uma aliança com o inimigo de quem era inimigo deles, os Estados Unidos, né? Então Cuba virou um país socialista comunista que recebia muito dinheiro da União Soviética. A partir da Revolução Cubana, os Estados Unidos estabeleceu como política internacional para a América Latina o seguinte: nós não podemos deixar que outro país latino-americano torne-se socialista comunista. Como assim? Um país aqui no nosso pé, no nosso continente, ficando contra nós? Então, todos os golpes militares que aconteceram aqui na América do Sul, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, teve influência direta ou indireta dos Estados Unidos, ok? Eles ajudaram os militares e forças civis a fazerem os golpes e tomarem o poder. Justamente por quê? Para impedir revoluções de tipo socialista comunistas, revoluções que poderiam fazer com que esses países se tornassem aliados da União Soviética. Tá bom? Bom, quem ganha a Guerra Fria, no fim das contas, é os Estados Unidos, não é? Porque como é que acaba a Guerra Fria? Ela acaba com a queda da União Soviética. A União Soviética acaba, queda do Muro de Berlim em 89 e a abertura da União Soviética entre 91 e 92 pelas mãos do Mikhail Gorbachev. Ok? Então, pessoal, é agora que vocês entendem que a consequência da Guerra Fria é o quê? O avanço do capitalismo a nível global. Porque quem ganhou a Guerra Fria? Capitalismo ou socialismo? Capitalismo. Essa vitória fez com que o capitalismo se tornasse globalizado até mesmo na Rússia. Hoje, um dos grandes países capitalistas. Tanto que, né, os geógrafos adoram falar aquela sigla BRICS, né, para se referir aos países em desenvolvimento. Essa sigla aí está um pouquinho defasada, né, está um pouquinho sumida, mas mesmo assim, quem são os BRICS? Brasil, Rússia, né? Então vejam só, a Rússia, de grande inimigo do capitalismo, virou o quê? Um país em desenvolvimento do sistema capitalista. Então, o nome que nós damos para essa globalização é o quê? Uma nova etapa do capitalismo, ou se vocês preferirem, neoliberalismo, ok? O neoliberalismo, pessoal, vamos lá, vamos entender melhor. Ele começa a partir de crises do petróleo na década de 70, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma organização dos países exportadores de petróleo. E essa organização ela é basicamente de países árabes. E aí, como consequência, como retaliação aos Estados Unidos, pelo apoio que os Estados Unidos deu a Israel numa guerra ali contra países árabes, Síria, Egito principalmente, eles aumentaram o valor do petróleo a níveis estratosféricos. E o petróleo é a grande energia do capitalismo. E a partir daí você tem consequências bem drásticas para o sistema produtivo capitalista. A consequência é o quê? Um encarecimento que vai ser resolvido com menos gastos do Estado. Né? Então, o liberalismo ele é marcado pelo quê? Vamos diminuir o tamanho do Estado, vamos diminuir os gastos. É toda a lógica toyotista. Vamos diminuir os nossos custos porque a gente não tem mais dinheiro. As ideias que defendem o neoliberalismo vêm sobretudo do Friedrich Hayek, ok? Mas que também já eram muito sentidas politicamente. O Hayek ele não deu a ideia, ele simplesmente falou aquilo que todos já estavam sentindo, que já era uma realidade.
né? Quem botou o neoliberalismo em prática para valer foi a Margaret Thatcher na Inglaterra, a grande mãe, né, a rainha de ferro do neoliberalismo. Então ela cortou impostos, ela diminuiu gastos do governo, ela diminuiu gastos do governo, por exemplo, com a educação, ela privatizou muitos sistemas públicos da Inglaterra, o sistema de trens da Inglaterra, as empresas de água, as empresas de luz, ela privatizou, ela vendeu tudo. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a Thatcher, ela até mesmo vendeu as prisões da Inglaterra. Hoje, as prisões da Inglaterra, elas são privatizadas. Então, são de iniciativa privada. O governo paga uma taxa por preso ali, né? Então, vejam só como ela enxugou, para usar essa expressão do mundo político brasileiro, ela enxugou o Estado. Vamos gastar menos, vamos ter aquela lógica que o Hayek gostava de dizer de um Estado mínimo, ok? Nos Estados Unidos, o pai do neoliberalismo é o Ronald Reagan, que basicamente fez as mesmas iniciativas da Margaret Thatcher em solo norte-americano, privatizando, cortando impostos, tentando fazer a economia ser retomada a partir do quê? A partir da lógica liberal. Porque se você parar para pensar, o termo neoliberalismo é o quê? É um novo liberalismo. Léo, se é um novo liberalismo, isso significa que tem um liberalismo antigo, não significa? Claro, meu querido, minha querida. Que liberalismo é esse? Você viu comigo. É aquele liberalismo inicial do século XIX, que defendia o quê? Menos impostos, menos Estado na economia, menos intervenção do Estado na economia. E o Estado, ele interviu muito na economia durante o século XX, depois da crise de 29. Para resolver a crise de 29, o Estado investiu muito na economia. Vejam só, no Brasil, o Getúlio Vargas, ele criou empresas privadas, né? Empresas de base, indústrias de base, metalúrgicas, siderúrgicas, no segundo mandato a Petrobras, petróleo. Então, o Estado cresceu muito no século XX. E ao final dele, a partir da década de 70, ele começa a ser secado e diminuído. É o novo liberalismo. Então, o pêndulo da história, ele não muda muito. Se o neoliberalismo está aqui no século XIX, ele vai para um Estado intervencionista no século XX para resolver os problemas da crise de 29 e depois, a partir da década de 70, ele volta a ser mais liberal, é onde estamos até hoje, tá? O Brasil também, só que o Brasil uma década depois da Inglaterra e dos Estados Unidos, né? Durante todos os governos democráticos do Brasil pós-ditadura militar, Collor, Franco, FHC, Lula, Dilma, Temer, são todos governos bem vinculados ao neoliberalismo, ok? O FHC vendeu as empresas mais marcantes aí do Estado brasileiro, as empresas abertas pelo Getúlio Vargas, a CSN, a Vale do Rio Doce, né? Mas o governo Lula continuou com privatizações de estradas, concessões de aeroportos, né? Venda de algumas hidrelétricas também e assim por diante. Então o neoliberalismo no Brasil ele vem avançando desde a década de 90. No entanto, nós vendemos as empresas, nós vendemos muitas empresas estatais, mas não somos capazes de diminuir os gastos do governo. Não é.
interessante isso? Por quê? Porque nós ainda temos muitos privilégios de alguns setores do funcionalismo público, principalmente juízes, enfim, todos esses funcionários da justiça brasileira, mas os próprios políticos também, além da corrupção, né? Claro. Mas esses setores do funcionalismo público, eles têm muitos privilégios e acaba sendo o maior gasto do Estado brasileiro, com a folha salarial. Né? Pensar aí, não só que juízes ganham muito, 50 mil, 60 mil, 70 mil reais com as gratificações, mas todo um segundo escalão ganhando muito bem também nos setores públicos do Brasil. Ok? Eu sugiro para vocês aqui dois filmes muito interessantes que ilustram muito bem o que é o neoliberalismo, ok? O Lobo de Wall Street e A Grande Aposta. Por quê, pessoal? Porque esse neoliberalismo, marca aí, anota aí, ele é muito caracterizado por uma desregulamentação, mesma palavrinha lá do toyotismo, uma desregulamentação do mercado financeiro. Então, os bancos, os investidores, a bolsa de valores, eles são desregulamentados. E aí, isso aí vira uma grande Las Vegas, vira, olha, terra de ninguém, todo mundo inventando produto financeiro, escondendo aqui, aparecendo ali. O filme Lobo de Wall Street mostra muito bem isso. E esse filme, A Grande Aposta, explica muito bem por que essa desregulamentação do mercado financeiro explode em 2008. Com a crise econômica de 2008. E aí começamos a perceber que o neoliberalismo pode ter os seus problemas, ok? Não sabemos qual vai ser as consequências, mas sim, o neoliberalismo sofre um abalo muito grande com a crise de 2008. Ela surge inicialmente no mercado de casas, né, de imóveis dos Estados Unidos, mas num segundo se espalha pelo mundo todo. Tá bom? Esses dois filmes eles são muito bons para contar essa história para nós. E é a partir daí que vão surgir ações, movimentos, reivindicações contrárias ao neoliberalismo. Então todas essas manifestações globais contra o neoliberalismo são, por exemplo, muito parecidas com a sua primeira. A Occupy Wall Street. Tá? A Wall Street, a Rua do Muro, é onde fica a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, lá em Nova York. Ok? Então lá é mais ou menos o marco inicial da crise econômica de 2008. O que as pessoas fizeram? Elas ocuparam lá. E em uma das falas críticas ao que aconteceu na crise de 2008, alguém falou assim, olha, mas quem estava ganhando muito dinheiro aí antes da crise era o 1% da população. Era o pessoal que tinha dinheiro para mexer nesse mercado financeiro aí. Então, jovens, professores, começaram a ocupar ali, dizendo assim, nós somos os 99%. E sabe por que é importante vocês escutarem a gente? Porque as besteiras que vocês fazem aí no mercado financeiro impactam a minha vida. Por quê? Porque as empresas reais, os negócios, os serviços, a tia que abriu um cafezinho lá na esquina, um maluco que estava fazendo ali um sapato, uma roupa, ali por conta própria, querendo viver bem a partir da sua própria produção, da sua própria arte, eles usavam financiamentos do banco e agora não tem mais nada. Então, a crise no sistema financeiro tem consequências na economia real. Diminuição de salários, diminuição de renda, diminuição do consumo, todo mundo perde. Eles foram lá dizendo, vocês têm que regulamentar esse mercado financeiro, nós temos que dizer como o mercado financeiro vai funcionar e não vocês.
Então, esses movimentos sociais como o Occupy Wall Street, que dizem nós somos os 99%, marcaram aí o fim da primeira década do século XXI e já entrando na segunda década. Tá bom? E aí, pessoal, nós temos aqui questões bem interessantes que tratam de características dessa globalização ou desse neoliberalismo, ok? Eu deixo para vocês fazerem, tá aqui o gabarito, leiam a questão, pensem nela, tá bom? Temos outra aí e deixo como fim de aula a dica para vocês assistirem esse filme magistralmente interpretado pela Meryl Streep, que conta a vida da Dama de Ferro, da Margaret Thatcher. E aí a gente tem um ótimo entretenimento, mas também uma ótima chance para olhar como o neoliberalismo nasce por meio das mãos da Dama de Ferro, da Iron Maiden, Margaret Thatcher na Inglaterra. Tá bom, pessoal? É isso aí. Pô, muito conteúdo nessa aula, hein? Cuida dela. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.